organização. Essa análise das projeções de futuro estão diretamente relacionadas a uma visualização daquilo que está descrito, apresentado e foi desenhado na visão da empresa e na missão da empresa, considerando que visão é como a espera ser vista lá na frente, no futuro. E a missão é a razão de ser, para que ela existe. Levando em conta a análise da missão e da visão, é possível fazer com que se verifique ainda hoje se estamos ou não estamos no caminho que leva ao atingimento daquele objetivo, daquela missão e daquela visão. Agora vamos falar das ferramentas para o diagnóstico de necessidades. Falamos dos conceitos, falamos dos objetivos e falamos inclusive das questões metodológicas para realizar um diagnóstico de necessidades. Não adianta conhecermos isso tudo se não tivermos opções e diferentes possibilidades para efetivamente realizar. A primeira são os questionários. Questionários significam conjunto de questões elaboradas segundo critérios específicos com um objetivo claramente definido, com vistas a obter dos respondentes aquilo que nos interessa saber. No nosso caso, esses questionários poderiam abordar déficits de desempenho, necessidades percebidas no desempenho da tarefa diária, após uma sinalização com futuros do setor ou da própria empresa, a percepção dos respondentes em relação a no que acham que precisariam se atualizar ou se capacitar. Enfim, questionários são instrumentos precisos, instrumentos bastante consistentes, fáceis de elaborar e, sobretudo, onde o registro fica da informação. Além dos questionários, as entrevistas. Entrevistas com pessoas onde profissionais de RH, profissionais relacionados à área de gestão de pessoas, consultores de recursos humanos, analistas de treinamento, essas nomenclaturas variam de uma empresa para outra, realizariam de forma sistemática, previamente agendado, com os gestores e até com os próprios colaboradores, entrevistas segundo um roteiro também previamente elaborado, no sentido de colher deles informações que possam subsidiar o planejamento de futuras ações de treinamento. Então, os questionários são o primeiro instrumento, a entrevista é o segundo instrumento, a segunda possibilidade. A terceira forma de se coletar os dados dentro de um diagnóstico de necessidades são os testes de conhecimentos. Testes de conhecimentos não são simplesmente provas que vão avaliar funcionários e vai atribuir a eles uma nota. São testes onde questões elaboradas, simulações de atividades profissionais, eles podem ser de caráter teórico ou de caráter prático ou ainda de caráter teórico-prático, e nesses testes elaborados em função da especificidade da atividade ou conjunto de atividades profissionais, as pessoas que o realizarem vão deixar evidente o que efetivamente conhecem e o que efetivamente precisariam conhecer. Pelo efeito contraste, nós estaremos identificando aí potenciais demandas que vão servir de base para a formulação de propostas de desenvolvimento profissional. Uma outra possibilidade é a análise in loco. O que significa isso? Analistas de recursos humanos, analistas de RH, profissionais ligados à área de gestão de pessoas, depois de terem uma intimidade e serem familiarizados com as atividades profissionais, seriam designados para fazer uma análise no próprio posto de trabalho, enquanto os profissionais estão ali atuando, verificando se há possíveis não conformidades dentro daquilo que eles estão fazendo. Novamente, utilizando aí o efeito contraste, analisando a atitude profissional e comparando com a atitude profissional que deveria estar acontecendo, será possível fazer um registro daquilo que efetivamente precisa ser treinado. Uma outra estratégia extremamente interessante, válida e muito utilizada no âmbito das empresas é a própria avaliação do desempenho. O que significa dizer avaliação do desempenho? Normalmente as empresas têm ferramentas, instrumentos, estratégias que avaliam o desempenho profissional, isso no segmento indústria fica mais evidente, comparando performances individuais com performances de grupo, com resultados gerados por esses setores, por esses segmentos da empresa. Ora, se já há instrumentos que aferem o desempenho das pessoas, utilizar a avaliação de desempenho como uma forma de identificar demandas
é uma ferramenta que, além de ser extremamente fácil a sua aplicabilidade, ela está diretamente conectada com a própria organização. Muitas vezes a avaliação do desempenho é feita pelo próprio gerente, pelo próprio gestor do setor, mas dele já participam os profissionais da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, com vistas a otimizar essa transferência de informação, facilitando a coleta dos dados para subsidiar o planejamento. Uma outra forma de se fazer o diagnóstico de necessidade é através da solicitação direta. Há empresas em que um canal é aberto frequentemente, muitas vezes ele não tem datas periodicamente estabelecidas, ele fica o ano inteiro à disposição. Hoje isso sistematicamente é feito pela via do computador, por redes internas, onde o funcionário, o seu supervisor, o seu gerente imediato, gestores ou até pessoas de mais alto cargo diretivo na empresa, fazem solicitação direta aos profissionais da área de recursos humanos no sentido de planejar e viabilizar programas de capacitação. Muitas vezes a necessidade, a demanda por conhecimento, ela é tão explícita, tão clara e está fazendo tanta falta que não é preciso que haja um momento formal para se fazer o diagnóstico. O próprio profissional faz a solicitação direta. Uma outra estratégia é a análise do planejamento da empresa. Analisando todo o planejamento da empresa, ou o planejamento macro, ou um planejamento setorial, é muito fácil identificar onde estamos e para onde queremos ir. Usando novamente a estratégia do efeito contraste, analisando um planejamento, olhando para que futuro ele sinaliza e verificando o status quo, como a situação está hoje, fica fácil identificar onde intervir, onde atuar para gerar capacitação e qualificação adequada para chegar nesse destino. Uma outra forma de se fazer o diagnóstico é a análise da concorrência. Sobretudo em cenários competitivos como o que temos hoje, é muito bom fazer uma análise de como estão os concorrentes daquele mesmo segmento da empresa, verificando que esse posicionamento mercadológico, normalmente, ele vai estar associado a um determinado nível de qualificação das pessoas. Analisando o nível de competência da concorrência, isso é muito comum e é muito fácil de se fazer até em eventos do próprio segmento de negócio, congressos e feiras, é muito fácil identificar se há defasagens entre a preparação do profissional desta empresa e do profissional da empresa, que esteja numa posição ou acima ou abaixo no ranking do mercado, já dão uma sinalização de onde essa empresa poderia investir. De uma certa forma, dando continuidade à análise da concorrência, existe também uma outra estratégia, que é a análise das ameaças. Agora, ao invés de verificar o que está acontecendo com a empresa concorrente, eu preciso verificar o quanto a minha empresa, por exemplo, está tendo dificuldade de conviver nesse ambiente competitivo, verificando que as condições externas me ameaçam, como, por exemplo, uma empresa concorrente da minha passa a deixar de vender para o Brasil e vende em todo o Mercosul. Isso significa dizer que ou eu aumento a minha base de clientes, ou é muito provável que eu tenha uma redução na minha carteira de clientes, que agora vão poder comprar de uma empresa que está mais globalizada. Então, a análise das ameaças é uma estratégia extremamente eficaz no sentido de diagnosticar demandas por conhecimentos, habilidades ou atitudes. Mas não é só analisando ameaças que se faz um diagnóstico, oportunidades também. Então, a última estratégia que nós temos aqui para exemplificar é a análise de oportunidades. Como se dá isso? É muito simples, basta observar momentos em que o mercado abra uma possibilidade de uma empresa expandir sua carteira de clientes, aumentar a quantidade de bens e serviços ou simplesmente atuar em mercados onde não atuava, que isso já sinaliza de forma direta e muito concreta com novas demandas em termos de conhecimento para todas as pessoas que trabalham naquela empresa. Viu? Como nós temos estratégias interessantes e uma quantidade muito grande, uma variedade bastante consistente de formas de fazer um diagnóstico de necessidades? Bom, agora que você já conhece a importância do diagnóstico de necessidades, com certeza já sabe fazê-lo, porque acabou de ver, inclusive, ferramentas, métodos, técnicas e estratégias. Pense comigo e avalie a importância do pedagogo empresarial, desse profissional, com uma forte base na sua formação dentro do conhecimento da aprendizagem, do desenvolvimento das pessoas, o quanto ele pode interferir e contribuir para que as empresas produzam resultados melhores a partir da melhoria do desempenho
dos seus colaboradores. E agora vamos à nossa dica de estudo. Você quer conhecer um pouco mais sobre o assunto? Quer entender um pouco mais sobre o diagnóstico de necessidade e todas as suas particularidades? Então você não pode deixar de ler o livro Gestão por Competências e Gestão do Conhecimento. O autor, Pedro Paulo Carbone, e outros autores. A editora, Fundação Getúlio Vargas. É uma leitura atualizadíssima e com certeza vai ajudar bastante a você. Boa leitura!